este é um cemitério praticamente só de mulheres. Ele fica quase escondido atrás do cemitério de Inhaúma, no Rio, e está abandonado. Desde 1963, ninguém é enterrado aqui. Nas antigas escrituras, existe uma passagem sobre uma prostituta chamada Raabe. Josué, capítulo 2, versículo 1 e 2. Josué estava disposto a retomar Jericó, mas sabia que deveria levantar mais informações sobre as falhas de segurança dos cananeus. Havia um local onde os soldados cananeus costumavam falar em voz alta todos os detalhes do seu sistema de segurança. E isso ocorria na hospedagem de Raabe, uma prostituta. Raabe abrigou espiões de Josué em sua pousada. Logo após a tomada de Jericó, soldados de Israel tentaram matar Raabe por ser prostituta cananeia. Porém Josué ordenou: ninguém toca nessa mulher ou na sua família. Raabe desde então levou uma vida digna e habitou junto aos filhos de Israel. Na sua genealogia, teve uma linhagem sagrada, como o rei Davi e Jesus. A diáspora, judeus se espalharam pelo mundo, principalmente no continente europeu. Por volta de 1870, a fome levava muitos a viverem às margens da lei, homens, mulheres e até crianças. Havia rumores de uma vida próspera no Novo Mundo, América. Do norte ao sul por todo o continente. Acreditava-se que a vida era mais fácil e abundante de riquezas nesse novo mundo. Num navio que vinha da Europa, uma linda jovem chamada Rebecca Friedman vislumbrava a chegada ao Novo Mundo, uma cidade chamada Rio de Janeiro. Lá, ela acreditava que teria uma vida de princesa, casando com algum milionário do café. Mas a realidade daquela jovem judia era algo terrível. Levada ao engano, vítima do tráfico de mulheres, que trouxe muitas outras jovens judias para ser exploradas sexualmente no Brasil e também na Argentina. Chegava no Rio de Janeiro as chamadas polacas, as novas prostitutas, também conhecidas como as francesas. Por volta do ano de 1860, uma organização criminosa chamada Zwi Migdal, que era uma organização que continha integrantes que eram judeus, traficavam judias jovens, dos países, das comunidades judias de países, principalmente do leste europeu, para o Brasil, e elas vinham para cá para ser realmente prostitutas, para serem exploradas como escravas sexuais. E esse povo judeu que fazia isso, que estava dentro dessas comunidades mais pobres aí do leste europeu, eles usavam de uma tática muito sombria. O que eles faziam? Como eles eram judeus, eles tinham dinheiro, tinham condições, eles iam até os bairros mais pobres das comunidades judaicas e iam pedir as jovens em casamento, mas com uma condição: eles se casavam com elas se elas saíssem daquele país, ou seja, elas tinham que abandonar a pátria delas para se casar e para viver em outro país. Então, para aquelas jovens judias, esse era o sonho da vida delas: conhecer alguém que era judeu, conhecer alguém que parecia ser uma pessoa honesta, sair dessa pobreza e constituir a sua família. Então, com esse discurso, esses homens judeus que estavam ali infiltrados nessa Zwi Migdal, nessa organização criminosa, o que eles faziam? Pediam a mão dessas jovens em casamento, estupravam ela no meio do caminho, e quando chegavam aqui no Brasil, quer seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, elas tinham que ser prostitutas atendendo de 20 a 30 pessoas por dia. Ou seja, era uma linha de produção horrível, como escravas sexuais, sendo exploradas quer financeiramente, quer sexualmente.
Um dos poucos legados deixado pelas polacas está em algumas palavras do nosso cotidiano. Encrenk significava doença. Também servia para identificar aqueles homens que tinham algum tipo de doença venérea. Então elas conheciam esses como encrenques. Daí veio a palavra encrenca. Sacana significa perigo. Era uma palavra usada nas abordagens policiais, em blitz da polícia, algum outro tipo de situação de perigo para as meninas. Daí veio a palavra sacana. Kaftan eram homens que usavam sobretudo. Homens que exploravam as polacas nos bordéis. Um deles atendia como José Kręt e pertencia à máfia judaica de tráfico de mulheres, a Zygmunt. A palavra kaftan se transformou em cafetão. As polacas foram segregadas da comunidade judaica por serem prostitutas. E isso foi terrível para aquelas mulheres, pois não optaram por ser meretrizes. Foram enganadas, mas nunca perderam a fé judaica, vivendo sempre dentro das suas tradições. Não tiveram direito de ser enterradas no cemitério israelita, nem ao seu tradicional ritual fúnebre. Eram também proibidas de colocar o pé em sinagogas, pois eram tidas como impuras. Historiadores foram em busca de onde poderia ter sido enterrada algumas judias, mesmo em cemitérios comuns. Acharam uma lápide com inscrições em hebraico, e nela havia uma maldição. Deseja-se que a sua alma não seja mais encarnada. Essa condenação era atribuída aos suicidas e às prostitutas dentro do judaísmo. Condenadas à dor e à exclusão social por todos, até mesmo pelos próprios judeus que se diziam puros, porque com o dinheiro que tinham puderam escapar da miséria que nos perseguiam, puros porque puderam comprar aceitação, puros porque não tiveram que ver suas esposas, filhas prostituídas por cartas, perseguida pela polícia, discriminada por todos, condenadas à perseguição. Mas nós, com a nossa força, conseguimos vencer. Criamos um território de solidariedade nesse lodaçal, um território sem exclusão, onde todos, sem exceção, podiam praticar os ritos ancestrais de nossa fé judaica, todos, até mesmo os cátaros, por piores que fossem. Todos tinham e têm direito a escutar a leitura sagrada da Torá, na sinagoga que nós construímos. Todos tinham e têm direito ao enterro digno, no cemitério que nós constituímos, o primeiro cemitério israelita do Rio de Janeiro, antes mesmo do que o cemitério dos puros. Como as polacas não poderiam ser enterradas em cemitério israelita, elas então resolvem criar uma associação para levantar fundos a fim de criar seu próprio cemitério e também sinagogas. O empoderamento das polacas permitiu que suas vidas tivessem um pouco mais de dignidade, o que não foi muito bem visto pela comunidade judaica do Rio de Janeiro. Este cemitério tem uma história muito estranha, muito misteriosa. Sim, porque este é um cemitério praticamente só de mulheres. Ele fica quase escondido atrás do cemitério de Inhaúma, no Rio, e está abandonado. Desde 1963, ninguém é enterrado aqui. Tudo o que se sabe sobre as mulheres é que elas vieram da Polônia para o Brasil no início do século, fugindo das perseguições e da miséria na Europa. Elas vinham com a promessa de que iam se casar com brasileiros ricos.
Mas quando chegavam ao Brasil, a situação era muito diferente do que haviam prometido. Contam também que os poucos homens que estão enterrados num cantinho deste cemitério seriam alguns dos muitos namorados que estas mulheres tiveram de ter para garantir a sobrevivência numa terra totalmente estranha. Em nenhum dos túmulos existe inscrição com nome de família. Todos eles são assinados ou por uma amiga ou por uma associação chamada apenas de A Sociedade. Uma das poucas pessoas que ainda se recorda de alguma história sobre este cemitério é esta mulher, Dona Noêmia Alves, que foi zeladora por mais de 20 anos. Ela conta que nos enterros, as pessoas comiam ovos cozidos e peixe cru. Os homens usavam coroinhas na cabeça e antes do sepultamento eles lavavam e davam uma surra no cadáver com uma varinha. A senhora nunca soube quem eram essas mulheres? Essas mulheres eram daquela das vidas mais erradas, né? Que eles falavam pra mim, me contavam, né? Aquelas mulheres da vida mais errada. A senhora conheceu alguma dessas mulheres? Conheci muito pouca, né? Muito poucas eu conheci. Elas costumavam vir aqui? Muitas que quando eu estava morando aqui, que elas vinham, aí eu já sabia que elas, muitas que já me conheciam, que eu conhecia, que elas vinham chegando o corpo delas. Eu ficava às vezes admirada porque eu tinha me dado com ela um mês atrás e elas vinham para aqui, né?